Boa noite, tudo bem? Pessoal, temático da nossa aula, né? Obviamente, respeitáveis alunos, não posso deixar de cumprimentá-los, né? Da nossa saudação de forma correta, aí acadêmicos do nosso curso de Direito do Centro Universitário Uni Evangélica. Boa noite, né? Eu vou realizar agora a devolutiva da nossa prova, tá? Então, eu vou disponibilizar aqui na tela a prova, todas as questões, e vou corrigir todas as questões, comentar todas. Turma, lembrando que, olha só, houve um problema em uma das questões. Quando eu estiver corrigindo, eu comento. Alguns alunos marcaram o gabarito correto, uma questão sobre princípios. Eu vou chegar nessa questão, a questão de número 14. Lembrando que eu vou corrigir da questão 01 até a questão número 20. Eu vou corrigir 20. Por quê? Eu mando 20 questões para o banco de questões, correto? Vocês já sabem disso. E o sistema escolhe 10 das 20 questões para a prova. Então, para não correr o risco, eu vou corrigir as 20 questões. Assim, nenhuma fica de fora. Às vezes você pode pensar assim, né, Elisa? Ah, mas o professor está corrigindo questões que não caíram na minha prova. Sim, eu estou corrigindo as 20 questões que eu postei, né? Lembrando que nós fomos até responsabilidade administrativa. No último encontro foi feriado. Então, nas próximas aulas, eu falo de responsabilidade civil e responsabilidade penal e política nacional do meio ambiente, que nós já estamos trabalhando desde o primeiro encontro, hein? Não nos esqueçamos, política nacional do meio ambiente, eu estou falando dela desde o primeiro encontro. Então, olha só, turma, temática ou conteúdo que eu já estou comentando da segunda VA. Responsabilidade administrativa, civil, penal e provavelmente política nacional do meio ambiente. Lembrando que política nacional do meio ambiente nós já estamos comentando desde o nosso primeiro encontro em sala de aula. E, turma, agora, este professor que vos fala efetuará a correção, né? Agora é a devolutiva, a correção da primeira VA. Haja vista que eu sou obrigado a fazer isso, eu não posso simplesmente lançar as notas. Bom, o Gabriel pode me perguntar, professor, mas e as notas? As notas, turma, já estão disponíveis no sistema Liceu, né? Vocês já olharam, inclusive, provavelmente. As notas já estão disponíveis, já lancei as notas. E essa questão que eu vou comentar com os senhores, tá? Que é a questão que deu um certo problema no sistema, porque o gabarito estava correto e depois o professor mexeu para não continuar, não persistir o problema. Então, essa questão, inclusive, eu considerei, né? Aquele acadêmico marcou, por exemplo, a Ana que está chegando agora, né? Tudo bem, doutora? Boa noite. Ela marcou a questão correta, só que o sistema não reconheceu. Vou mostrar para vocês agora. E eu considerei de todos os alunos. Eu revisei prova por prova dentro do sistema, tá bom? De todos os alunos, para não prejudicar ninguém. Então, o que eu fiz? Lancei a nota do sistema, mais 0,7, mais os 30 pontos de atividade, tá bom? Então, vamos lá, turma. Eu vou eu vou compartilhar a tela, tá todo mundo vendo, beleza aí? Qualquer dúvida, chama aí por meio do nosso Zoom Group Chat, tá? Olha só, vamos lá. Então, turma, nossa primeira VA de Direito Ambiental. Primeira questão, vamos corrigir todas as 20 questões, tá? Lembrando que das 20 questões, 10 questões caíram na sua prova, mas eu mandei 20, então não sei exatamente todas as questões que cada aluno recebeu no seu sistema, porque as questões são randomizadas. Então, vamos lá. Primeira VA. Atenção, turma. Acompanhe aqui. De acordo com o direito ambiental, julgue os itens que seguem, marcando certo para a correta e para a errada, né? O que eu queria? Que vocês marcassem e depois assinale a única opção correta. Olha aqui, doutores, a única opção correta. Vou colocar na cor amarela. Acompanhe. O conceito de meio ambiente, que vem embutido na norma jurídica, não abrange o conjunto de leis que rege a vida em todas as suas formas. Olha aí, Política Nacional do Meio Ambiente, falando dela, hein, doutores, que é tema da nossa segunda VA. Lei 6938 de 1981. Turma, atenção. Pessoal, olha o conceito legal que está no artigo 3º de meio ambiente. Meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a primeira questão, não abrange o conjunto de leis que rege a vida em todas as suas formas. Está errado, né, doutores? Por isso colocamos aqui na cor vermelha. Segunda, o conceito normativo de meio ambiente abrange o conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Doutores, a segunda, até nesse ponto, está perfeita, porque é o conceito legal do artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Porém, olha, continuando, não incluindo o patrimônio edificado. Claro que inclui, né, doutores? Portanto, o segundo está errado. Olha o terceiro item. O princípio da precaução vai ser aplicado toda vez que houver incerteza científica. Se determinado ato possa prejudicar os bens ambientais ou o ser humano. Perfeito. Quarto, de acordo com a doutrina majoritária, o conceito de meio ambiente tende a ser globalizante, claro, abrangendo não apenas o meio ambiente natural, mas também o cultural, o artificial e o meio ambiente do trabalho. Lembram-se da classificação de meio ambiente? Perfeita, né? Então, o gabarito é a letra D de dado. Apenas o terceiro e o quarto item estão corretos, tá? Aqui na cor verde, beleza? Tranquilos? Se houver observação, chama no grupo ou dá um tchau aí, que este professor para e habilita a câmera ou o microfone dos senhores, né? Questão número 2, turma. Noções introdutórias. O direito ao meio ambiente é um direito ao interesse? Essa eu tenho certeza que ninguém errou, né, meninos? Lembrando do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, artigo 81, parágrafo único, inciso 1, inciso 2, né, doutora? Né, doutores? Lembrando o conceito de direito coletivo e difuso, né, que um dano ambiental ele pode ser, de forma prática, tanto considerado como direito difuso, bem como coletivo, depende da situação concreta, né, doutores? Mas, regra geral, o direito ao meio ambiente, o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito ou interesse que pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos, portanto, pertence à coletividade, pertence a todos, por isso é considerado como um direito difuso. Beleza? Tranquilos? Não precisava nem comentar, né? O tanto que eu falei em sala. Alguns colegas até elogiaram, os alunos mandaram no WhatsApp particular do professor, no privado do professor, aquela questão, eu decorei tanto que eu não precisei olhar nada, né? Essa aí foi uma das, a outra questão também que foi a classificação do meio ambiente, muita gente acertou sem consultar. Questão número 3 agora. No que se refere, vamos aqui no cabeçalho, no que se refere à proteção conferida pela Constituição Federal ao Meio Ambiente, assinale a opção correta. Lembrando que é o texto legal do artigo 225, caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Impondo seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Turma, vamos marcar aqui. Nesse sentido, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Doutores, letra da lei, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Eu vou ler aqui, ó. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Perfeito. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental ou do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Falamos várias vezes em sala, né? Controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Letra da Constituição Federal está lá no artigo 225. Vamos lá. Inciso 4º, parágrafo 1º. Promover a educação ambiental somente no ensino superior. Por que está errado aqui, turma? Somente no ensino superior. A nossa Constituição nos ensina promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Lembrando que essa educação ambiental em todos os níveis de ensino foi tratada lá na Conferência de Estocolmo, né, de 1972, que ocorreu na Suécia, que influenciou o nosso legislador aqui, a nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal, tá bom? Então, o item 4 está errado, porque não é somente no ensino superior, é em todos os níveis de ensino. Assinale a única opção correta. Letra D de dado, né? Aqui no meu caso, né, doutores? Apenas o 4º item está errado, tá bom? Professor, mas na minha prova estava diferente. Pode ter acontecido de forma diferente, não tem problema, né? Olha a questão número 4. Noções introdutórias, né? Vocês perceberam que eu coloquei, inclusive, o tema, do que se trata a matéria, né? A nossa prova foi elaborada para que o aluno possa estar resolvendo a questão sabendo do que se trata, né? Olha aí. E lembrando que todas as questões, eu falei, turma, questão que eu não trabalhei em sala, se houver na prova, pode suscitar nulidade. Graças a Deus não houve nenhum recurso até agora. O direito ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, é um direito de primeira, segunda, terceira, 14ª geração? É um direito de terceira geração ou
dimensão. Lembrando que comentamos direito de primeira geração, os direitos individuais, direito à vida, por exemplo. Direito de segunda geração são os direitos sociais, por exemplo, direito à aposentadoria. Direito de terceira geração, dimensão, são aqueles que pertencem a uma pluralidade de indivíduos. Exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito bom. Continuando aí. Questão número 5. Classificação de meio ambiente. Olha a questão que eu acabei de comentar, né? Primeiro eu coloquei, o meio ambiente diz respeito a tudo aquilo que circunda, destarte, né? No meio ambiente é a nossa casa, o lugar onde vivemos, do qual existe dependência para a sobrevivência local que nos envolve, nos cerca. Tá aqui questão número 5. Acerca da classificação de meio ambiente, pode-se afirmar que item 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Entende por meio ambiente natural os elementos que existem mesmo sem influência do homem. Perfeito. Meio ambiente artificial é espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Correto. Meio ambiente cultural é o espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. E o meio ambiente do trabalho é o local onde o ser humano desempenha suas atividades. Portanto, o gabarito correto é todas as assertivas estão corretas. Doutores, reitero, se houver recurso, levanta a mão aí, chama por meio do chat que nós vamos responder. Turma, lançamos aqui um texto sobre os princípios, né? Questão número 6. Depois, em relação aos princípios do direito ambiental, é correto afirmar, exceto, ou seja, olha aqui, doutores, marque a única alternativa errada. Então, eu quero a errada. Vou colocar em vermelho aqui. Vamos lá. Doutores, sobre as questões letra B, letra C, letra D e letra E, que eu vou corrigir agora, olha só. Letra B. O princípio da participação comunitária pressupõe o direito de informação, sendo exemplo concreto da aplicação deste princípio a obrigatoriedade legal da realização de audiência pública no processo de licenciamento ambiental que demande a realização de EIA-RIMA. Falamos, né, inclusive, quando eu tratei desse princípio, que a audiência pública era um exemplo clássico. Letra C, de coração. Todos os princípios fundamentais, vou selecionar aqui, todos os princípios fundamentais de proteção ambiental possuem caráter preventivo. Perfeito, né? Todo princípio tem a função de prevenir. Letra D, acompanhe. O princípio da natureza pública da proteção ambiental decorre da previsão legal que considera o meio ambiente como um valor a ser protegido para a fruição humana coletiva. Ou seja, perfeito, né, doutores? O princípio da natureza pública da proteção ambiental visa o quê? Um ambiente ecologicamente equilibrado, políticas públicas para todos, né? Visando o equilíbrio ecológico. Letra E. O princípio da precaução encontra-se inscrito expressamente na legislação brasileira. Sim, falei lá, inclusive tem exemplo nos nossos slides, né? Artigo 54, parágrafo 3º da Lei 9.605/98, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. E vamos aqui na errada. Qual é o gabarito? Da número 6 que eu estou corrigindo, mas na sua prova pode ter ocorrido, essa pode ter sido a questão número 10. Por isso eu estou lendo todas. O princípio do poluidor pagador assenta-se na vocação restributiva, estou lendo essa, letra A agora. Assenta-se na vocação restributiva do direito ambiental. Olha aí, meninos, vírgula, não possuindo nenhum caráter preventivo. Todo princípio tem caráter preventivo, pois limita-se a compensar os danos causados durante o processo produtivo. Está aí o gabarito correto, a letra A de amor. Fala, doutor. Pode falar. Stop share agora. Você quer comentar por aqui? Comenta. Não, é rapidinho, é só para avisar que tem alguns colegas que entraram lá no grupo dizendo que não estão conseguindo acessar a aula. Aí eu não sei se é problema no link e tal. Acho que a Bruna tinha até mandado aqui no chat também. Vou mandar para eles aqui. Beleza, valeu. Só isso mesmo. Vou abrir agora, pessoal. Mas, ademais, doutores, nossa aula está sendo gravada, né? E lembrando que eu vou postar para os senhores, né? Como sempre. Vamos abrir aqui, eu vou mandar o link lá novamente, tá, doutor? Inclusive. Minha internet está um pouco ruim.
Espera aí, pessoal, só um instante, tá bom? Pessoal, eu vou mandar o link aqui. Alguém pode copiar por meio do chat aqui. Opa, perdão, mandei 2 vezes. E, espera aí. Estou mandando aqui. Copia aí, alguém manda para eles lá o link. Vou aceitar a colega Sueli. Opa, valeu, Ana. É isso aí, doutores. Tá vendo? Trabalho em equipe. Obrigado. Meu WhatsApp web não está conseguindo acessar. Então, vamos lá. Voltando aqui, doutores, vamos continuar até os colegas chegarem, né? Screen share novamente. Vou continuar agora na questão de número 7. Obrigado aí, viu, doutor, por ter chamado a atenção para esse problema técnico. Doutores, 3 palavras de ordem. Hoje eu briguei muito, eu tenho brigado bastante, tá? Não pensem que este professor que vos fala não se preocupa com os alunos, nós nos preocupamos, tá? Eu tenho sido um defensor da nossa causa. Se precisamos ter aula, que façamos a nossa aula, né? Mas nós precisamos ter calma, nós precisamos nos adaptar e ser flexíveis, né? Tanto os senhores quanto os professores, bem como toda a gestão de uma forma geral, porque a situação é atípica, né, pessoal? Vamos lá. Em relação à competência para a proteção do meio ambiente, é correto afirmar. Gente, olha só essa questão. Lembrando que eu já passei essa questão para os senhores, só que lá no preâmbulo falava o seguinte, em relação à competência para legislar. Turma, em relação à competência para a proteção do meio ambiente, hein? Ponto. É correto afirmar. Acompanhe a letra C de coração. Olha aqui. É comum a competência entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios para a proteção do meio ambiente. Cabendo, gente, está correta essa parte? Está perfeito, não está, meninos? Vamos lá, 2 colegas querendo entrar. Deixa eu aceitar os participantes aqui, pessoal. Realmente a minha internet está muito lenta, tá? Eu vou aceitar a Natália e a Sueli já está entrando. Muitas vezes a internet do colega não está boa, viu, turma? Pode ser por isso também, tá? Então vamos lá. Natália também está chegando. Então vai dar certo. Atenção, turmas. Vou admitir novamente a Sueli. Turma, vamos lá. Lembrando que está tudo sendo gravado. Olha a questão número 7. Vou repetir. Em relação à competência para a proteção do meio ambiente, é correto afirmar. Acompanhe. É comum a competência entre a União, Estado, Distrito Federal e município para a proteção do meio ambiente. Está certo ou está errado? Perfeito, né? Quem pode proteger o meio ambiente? União, Estado, DF, bem como os municípios. Lembrando que a competência é comum. Se é comum, é de todos. Lembrando da área VIP, né? Da área comum das festas, o exemplo em sala para todo mundo memorizar, né? Se a área é comum, é de todos, todo mundo participa. Portanto, União, Estado, Distrito Federal e município. Artigo 23 da Constituição Federal, turma. Continuando. Cabendo à União estabelecer normas gerais em relação às questões de interesse nacional. Beleza. Sem excluir a competência suplementar dos Estados, Distrito Federal e município. Perfeito. Os quais poderão, atenção, turma, todo mundo colocando o microfone aí no silencioso. Deixa eu ver. Natália, pronto. Olha só. Cabendo à União estabelecer normas gerais em relação às questões de interesse nacional, sem excluir a competência suplementar dos Estados, Federal e município, beleza? Continuando aqui. Olha só. Os quais poderão, respectivamente, estabelecer normas disciplinando questões regionais, Estados e DF, e estritamente local, DF e municípios. Artigo 30 da Constituição Federal. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, desde que mais protetivas ao meio ambiente
do que disposto na norma federal. Gabarito é a letra C de coração, beleza? Essa assertiva está perfeita. Olha aqui a letra E. Somente a União pode proteger o meio ambiente? Não. O município não possui competência para legislar sobre proteção do meio ambiente, pois não foi arrolado no artigo 24. Se lembram lá da nossa aula? A pergunta, não tem um município, sendo assim ele não pode? Pode sim, né, doutor? Expliquei. Falei do artigo 182 da Constituição Federal, do artigo 23, do artigo 30, né? Tranquilos? E é isso aí. Vamos lá. Questão número 8. De acordo com o princípio do poluidor-pagador, é correto afirmar. Então, quero a resposta correta. Vamos lá. A. Poluidor-pagador, hein? Princípios. Quem tem condições econômicas de indenizar está autorizado a praticar ações que causem danos ao meio ambiente? Pode, gente? Quem pode pagar pode degradar? Não, né? Absurdo. Letra B. O princípio do poluidor-pagador somente se aplica aos danos cometidos por pessoa física? Nunca, né, doutores? Tira de lado. Letra D. O poluidor que indeniza as vítimas do dano causado se exime da responsabilidade nas esferas administrativa e civil? Olha a tríplice penalização, né, doutores? De jeito nenhum. Responsabilidade administrativa, civil e penal. Letra E. Assegura o direito de indenização às vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Perfeito, né? Gabarito é a letra E. Tranquilos? Vamos para a questão número 9. Questão número 9. O princípio da precaução no tocante às questões de direito ambiental pressupõe e gera como possibilidade, respectivamente. Meninos, risco provado e condenação ao pagamento de indenização fixada sem levar em consideração os danos? Nunca, né? Absurdo, foi vermelho. Certeza científica e condenação por dano hipotético, olha só, princípio da precaução, doutores. Precaução é a ausência de certeza científica. Risco eventual e condenação ao pagamento de indenização facultativa? Absurdo, né, doutores? Letra D. Ausência de certeza científica e inversão do ônus da prova. Top, né, meninos? Lembrando que o meio ambiente é a parte fraca. Na ausência de certeza, eu sou obrigado a agir. E a última, risco global e não pagamento de indenização, né? Esquece, é erradíssimo. Então, vamos lá. Gabarito é a letra D de dado. Continuando aí, já estamos na questão de número 10. No âmbito do direito ambiental, sobre o princípio do poluidor-pagador, é correto afirmar poluidor-pagador de novo, né? Vamos lá. Letra A. A interpretação deste princípio traz como resultado as seguintes afirmações. Pagar para poder poluir. Poluir mediante pagamento. Pagar para evitar a contaminação. Gente, absurdo, né? Pagar para poder poluir. Meu Deus do céu. Poluir mediante pagamento. Jamais, né? Ou pagar para evitar a contaminação. Nunca, né, doutores? Letra B. O referido princípio estabelece uma liceidade para o ato poluidor. Ele estabelece um aspecto lícito para o ato poluidor mediante o ressarcimento pecuniário correspondente. Olha só, poluo, mas pago. Jamais, né, doutores? É a mesma coisa que falar pago para poluir. Letra D. As pessoas físicas ou jurídicas produtoras de bens e serviços de grande interesse social estão protegidas da aplicação do princípio. Opa! Então, quem está produzindo bens de interesse social pode poluir livremente? Não, né? Letra E. A Comunidade Econômica Europeia não possui qualquer disciplina ou definição sobre o princípio poluidor-pagador. Lembrando das nossas aulas, né, doutores? O direito europeu, eu ainda comentei do nosso livro, né? Direito ambiental comparado. O direito europeu é a nossa base, né, doutores? Praticamente os nossos princípios, vários deles foram idealizados lá por meio da União Europeia, do nosso direito europeu. Olha a letra C agora. A Constituição Federal de 1988 acolheu o referido princípio poluidor-pagador, né? Ao determinar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da responsabilidade civil. Olha aí, turma, a tríplice penalização. Gabarito é a letra C de coração. Continuando. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu, estou lendo aqui o caput da questão 11, o estudo de impacto ambiental para instalação de obra e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado em qual princípio? Vou explicar antes. Lembrando, se eu falo que a minha atividade, ou se eu sei, tenho certeza que a minha atividade é potencialmente poluidora,
eu preciso apresentar estudo de impacto ambiental nos moldes do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º da Constituição Federal, porque o 4º fala da educação ambiental. Então, atenção, se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, eu estou falando de princípio da prevenção, porque eu tenho certeza científica. Olha aí, poluidor pagador, precaução, prevenção, usuário pagador ou vedação do retrocesso. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, né, Sueli? Eu sei que eu vou gerar dano. Se eu estou falando que eu entendo que a minha atividade é potencialmente poluidora, por isso eu preciso apresentar aí a rima, eu reconheço a certeza científica, automaticamente sou... Professor, essa parte aí na prova eu errei a primeira tentativa. Mas na segunda você acertou. É confuso ainda. Aí deu na terceira. Para acabar a confusão, turma, olha só. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, no ato do requerimento da minha licença ambiental, será exigido o quê? Estudo de impacto ambiental. Se eu sei, eu tenho certeza científica, né, Sueli? Se eu tenho certeza científica, eu estou falando do princípio da prevenção. Tá certo? Tranquilos? Questão número 12, ela é gigante, então vou fazer aqui a analogia. Olha só. Leia atentamente as assertivas que seguem, depois proceda a sua vinculação com os enunciados na ordem sequencial. Já ganhamos aqui um upgrade de 10 minutos. O gabarito é o seguinte: desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, prevenção, precaução, poluidor pagador e usuário pagador. Turma, olha aqui, questão número 12, acompanha comigo. Um pouco lento aqui. É a minha internet que não está boa. Olha aqui, vou de baixo para cima. Turma, evitar que o custo zero de serviços e recursos naturais cabe por conduzir o sistema ao mercado da hiperexploração com o meio ambiente. Custo zero, hiperexploração, eu estou falando de usuário pagador. Lembrando que o usuário pagador é utilizar o recurso natural com finalidade econômica, é pagar pela utilização. Está vendo aqui a palavra? Olha o custo zero aqui, ó. Se eu falo em custo zero, eu estou falando de quê? De usuário pagador, né, doutores? Vamos colocar aqui sublinhado. Vamos para o item 4. Olha só. Internalizar, item 4. Item 5, perdão. Internalizar os custos resultantes, doutor, dos danos ambientais. Internalizar os custos, poluidor, pagador. Ou seja, levá-los em conta na elaboração dos custos de produção e, consequentemente, assumir a sua responsabilidade. Princípio do poluidor, pagador. Item 4. Olha aí. Instituir procedimentos capazes de embasar uma decisão racional na fase de incertezas e controvérsias. Na fase de incertezas, estou falando de qual princípio, doutores? Princípio da precaução. Tá aqui. Fase de incertezas. Próximo, item T. Item 3. Impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente por meio da imposição de medidas acautelatórias antes da implantação do empreendimento e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidores. Se eu sei que é potencialmente poluidor, eu tenho que tomar medidas. Eu estou falando de prevenção, porque eu tenho certeza científica. Está aqui, ó, princípio da prevenção. Questão número 2. Assegurar a solidariedade da presente geração em relação às futuras. Solidariedade intergeracional, né, doutores? E olha aqui, olha, lembrando da nossa aula, manter as bases vitais de produção e reprodução. Se eu falo de base de produção e reprodução, de crescimento equilibrado, eu estou falando de desenvolvimento sustentável. Tá certo? Então, o gabarito da minha é assertiva E. Ficou desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, prevenção, precaução, poluidor pagador e usuário pagador. Tá certo, turma? Vamos lá. Continuando aí. Questão número 13. Se a nossa aula terminar, eu chamo os senhores novamente, tá? Assinale a única opção correta. O princípio da precaução prioriza a atenção que deve ser dada a medidas que evitem qualquer início de agressão ao meio ambiente, para assim evitar ou eliminar qualquer agente causador do dano ecológico. Ok. Princípio da prevenção, item 2. Princípio da prevenção. Aplica-se esse princípio quando o perigo é certo e quando se tem elementos seguros para afirmar que uma determinada atividade é efetivamente perigosa. 3.
Princípio da precaução. A inovação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta. Gabarito, doutores, todas as assertivas estão corretas. Turma, se a nossa reunião terminar, basta clicar, eu vou dar um start novamente lá no Zoom, basta clicar naquele link de novo, tá? Já fica a dica aí. Assim vocês participarão novamente. Questão número 14, acerca dos princípios. Essa questão que eu comentei, lembra lá, Gabriel? Elis, essa questão que deu problema. Teve aluno que marcou, todas estão corretas, tá? Ela foi a primeira questão da sua prova ou a 10ª, não importa. Vamos lá. O princípio da solidariedade intergeracional visa o dever da solidariedade da geração atual em relação às futuras. Perfeito, né? 2. O princípio do limite revela-se pelo poder do Estado. Vou clicar aqui, ó. O princípio do limite revela-se pelo poder do Estado de controlar a atividade dos particulares, materializado por meio do poder de polícia ambiental. Nossa aula, né, doutores? Perfeito. O princípio do ambiente ecologicamente equilibrado configura a extensão do direito à vida e determina os estados o dever de buscar diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos meios de sobrevivência a todos os indivíduos. Direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Lembra da nossa aula? Configura a extensão do direito à vida, sadia qualidade de vida. Item 4. Pode-se dizer que a prevenção trabalha com risco? Certo. Ao passo que a precaução vai além e se preocupa com risco? Incerto. Gabarito, letra E de elefante, todas as assertivas estão corretas. Turma, ninguém foi prejudicado. Se o Gabriel marcou a letra E e o sistema não reconheceu, eu atribuí 0,7 a mais para ele, tá? Tranquilos? Questão número 15, turma. Competência em matéria ambiental. Compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Olha o inciso 1, direito tributário, olha o agrário aí no meio, lembrando do tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, olha o PUFETO, artigo 24, competência concorrente. Agrário é competência privativa, então está fora. É competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Correto. Direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral. Está errado porque é competência privativa, eu pedi a concorrente. Ou seja, qual o gabarito? Apenas a segunda está correta. Acompanharam o raciocínio, né, turma? Aqui, a agrária é competência privativa da União, artigo 21, 22. Civil, comercial, penal também é privativa, processual, eleitoral, agrário, que é o capacete PM. Portanto, a assertiva 15 pediu a competência concorrente. Sendo assim, o gabarito que está correto é apenas a 2 do artigo 24. Né? Questão 16. Competência em matéria ambiental. Compete ao Estado legislar, turma, olha aí, subsidiariamente, caso não haja legislação municipal sobre pesca, acabamos de ler que a pesca é competência concorrente. Exclusiva, competência exclusiva é do artigo 21, né, turma? Tira fora. Concorrente com os municípios sobre as florestas, município vai legislar de forma específica sobre interesse local. Olha aí, exclusiva sobre controle da poluição? Não, doutores, exclusiva é da União. Letra D, concorrentemente com a União sobre a proteção do meio ambiente. Proteção do meio ambiente, competência concorrente. Se lembram dessa dica? Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Continuando. Questão número 17. Olha só, meninos. A questão 17, eu passei um caso prático. Eu vou retirar o vermelho aqui, tá, turma? Depois eu coloco de novo. Vou retirar aqui. Olha só. Um dano ambiental. Pergunta 1. Apenas o município tem competência para proteger o meio ambiente? Todo mundo sabe que não, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, porque é competência comum, artigo 23. 2. Ao ocorrer um conflito, a legislação que proporcionar menor proteção vai ser aplicada? Claro que não, né, turma? Eu pôr em vermelho. A primeira também em vermelho. Vamos lá. 3. Se os crimes em comento não estiverem elencados na lei dos crimes ambientais, estou falando de um crime, ele não está elencado. Olha a afirmação. Pode o Estado ou o município legislar acerca da questão penal? Quem legisla sobre a questão penal é somente a União. E ela pode delegar questões específicas nos moldes do artigo 22, parágrafo 1, para os Estados e DF, município jamais. Portanto, o gabarito é letra C. Está correto apenas a assertiva 4. Tá bom? Turma, questão 18. Tutela constitucional do meio ambiente, né? Uma lei municipal que trata da coleta seletiva de resíduos sólidos será constitucional, né, turma? Por versar sobre assunto de interesse
local, artigo 30 da Constituição Federal. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Questão 19. Gente, essa 19 eu passei toda uma história. Eu acho que o sistema nem escolheu essa questão para vocês, né? E olha a resposta, tanto que é simples. Eu falei de um dano ambiental, crime de poluição. Todos os envolvidos poderão sofrer a sanção civil, penal e administrativa, o que configura a tríplice penalização. Bastava ler esse caso prático, que é um crime de dano ambiental, e responder muito tranquila, né? Tranquilo, turma? Estão acompanhando aí? Questão número 20. Questão número 20, turma, responsabilidade administrativa por dano ambiental. Responsabilidade administrativa, artigo 71. Lembram-se da explicação do artigo 71? Olha o prazo. 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, 20 dias para recorrer, se não der certo, 5 dias para pagar. É o famoso 20, 30, 20, 5. Não precisava nem consultar, né, meninos? Gabarito, todas as assertivas estão corretas. Então é isso aí, turma. Corrigindo aí as 20 questões, nosso tempo vai terminar agora, né? A nossa conexão vai encerrar e eu vou abrir a nossa sala de novo para discussão, para solucionar dúvidas, tá bom? Se não houver dúvidas, né? Bom demais, glória a Deus por isso. Mas se ocorrerem as dúvidas, né? Sueli, nosso amigo aí, Gabriel, Elis, né? Todos presentes, a Ana, se houver Natália,